Bom dia, torcedor regatiano, está no ar mais um Café Regatiano. E o sabor de hoje é amargo. O CRB empatou no sábado e frustrou o torcedor regatiano mais uma vez. A verdade é que, restando apenas 5 jogos para o fim da Série B, as chances de acesso praticamente se foram. Antes de abordar esse tema no vídeo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui. Lembrando sempre que o teu like e o teu comentário são muito importantes. O Café Regatiano de hoje, mais uma vez, tem oferecimento ao caldo de cana do seu Cláudio. O melhor caldo de cana aqui da parte baixa, localizado no bairro da Levada, em frente ao Mercadinho Megamax, logo ali na pracinha. Ele que também tem aquele salgado diferenciado e aquele atendimento nota 10. Vale a pena passar lá e conferir. Vamos alimentar o nosso regatianismo no dia de hoje, falando sobre Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. E torcedor regatiano, é hora de encarar a realidade. Precisamos pensar em 2026. Planejar desde já, com seriedade, com visão de futuro. O torcedor regatiano merece um time competitivo, que entre para brigar pelo acesso de verdade. E não para deixar escapar nos momentos decisivos, que é o que tem acontecido nesta Série B deste ano. CRB que não soube aproveitar as oportunidades. Desde o início sabíamos que não tínhamos um elenco totalmente competitivo para buscar esse acesso. Mas à medida que a competição foi desenrolando, as coisas foram acontecendo e o torcedor regatiano passou a acreditar em alguns momentos. A possibilidade de acesso, ela ainda existe, apesar de remotas. E tem muitos torcedores que se apegam a isso. Enquanto houver matemática, ninguém chuta o balde, ninguém joga a toalha. Mas aqueles mais realistas, digamos assim, não acreditam mais no acesso nessa temporada 2025. A verdade é que o que já era difícil ficou ainda mais difícil e complicado para o Clube de Regatas Brasil. É uma missão praticamente impossível e por isso já se deve pensar na temporada de 2026. E torcedor regatiano, ontem teve a continuidade da rodada 33 desta Série B. E nós vamos estar trazendo aqui a tabela de classificação e os resultados que aconteceram no dia de ontem. Tabela de classificação já disponível na tela para você, torcedor regatiano. Vou estar passando aqui brevemente pelos resultados dessa rodada 33. A rodada vai ter fechamento no dia de hoje ainda, né? Mas é um jogo que pouco interessa para nós. Amazonas 0, Novo Horizontino 0, Atlético Goianiense 1, Vila Nova 0, América Mineiro 1, Clube de Regatas Brasil também 1. Remo venceu a equipe do Atlético por 3-1. Avaí 1, Criciúma 1, Operário 2, Volta Redonda 1, Coritiba 0, Atlético Paranaense também 0, Botafogo de São Paulo 2, Cuiabá 2, Goiás 1, Chapecoense 3. E hoje tem Ferroviária e Paysandu, porém esse jogo interessa lá na parte baixa, não interessa em nada para o Clube de Regatas Brasil. A tabela de classificação com os resultados que aconteceram até aqui é a seguinte. Coritiba, líder isolado com 57 pontos. Chapecoense, segundo colocado com 54 pontos. Criciúma, terceiro colocado também com 54 pontos. Remo, quarto colocado, 54 pontos. Novo Horizontino na quinta posição, 54 pontos. Bem embolado ali. 4 equipes com 54 pontos aí. Essa reta final de Série B promete demais. O Goiás, que está vacilando, está oscilando demais, está durando muito essa recuperação do Goiás, né? Está na sexta posição com 52 pontos. Atlético Paranaense, sétimo colocado com 50 pontos. Cuiabá, oitavo colocado também com 50 pontos. CRB, nono colocado com 48 pontos. Atlético Goianiense, nosso próximo adversário, na décima posição com 48 pontos. Avaí, 11º colocado com 45 pontos. Vila Nova, 12º colocado com 43 pontos. Operário, 13º colocado com 42 pontos. América Mineiro, 14º colocado com 38 pontos. Atlético, 15º colocado com 37 pontos. A Ferroviária, 16ª colocada com 37 pontos. Dentro do Z4, Volta Redonda com 34 pontos, é o primeiro clube na 17ª posição. 18º é o Botafogo de São Paulo com 34 pontos também. 19º o Amazonas com 32 pontos. E o Paysandu é o Lanterninha com 20 pontos ganhos, com 26 pontos ganhos até aqui. Esta é a tabela de classificação de momento. Lembrando que ainda tem um jogo para encerrar nesta rodada, mas não vai mudar muita coisa aqui na tabela de classificação.
O CRB, né, gente, que vai jogar contra o Atlético Goianiense na rodada 34. E podemos aqui analisar alguns resultados. Se o CRB tivesse vencido, né, olha só, né? Por isso que eu falo, o CRB não soube aproveitar as oportunidades que o campeonato ofereceu. Se o CRB tivesse vencido o jogo contra o América Mineiro no sábado, tivemos muitos empates na rodada. O Atlético Paranaense empatou, Cuiabá empatou, o Goiás perdeu, o Novo Horizontino empatou. Então, é mais uma rodada, mais uma oportunidade desperdiçada pelo CRB. O time que até então não empatava, agora vem de 2 empates consecutivos. Então, por isso que o torcedor regatiano, boa parte do torcedor, não acredita mais no acesso. Porque isso realmente frustra qualquer torcedor. Qualquer esperança do regatiano foi por terra após o jogo contra o América Mineiro. Além da postura covarde e medrosa que o CRB jogou contra a equipe do América. Vou estar passando aqui brevemente os jogos da próxima rodada, a rodada 34, né? O Novo Horizontino enfrenta o Botafogo de São Paulo já na sexta-feira. Cuiabá enfrenta o Remo também na sexta. No sábado tem Atlético e América Mineiro. Também tem Volta Redonda e Curitiba, Paysandu e Avaí, Criciúma e Goiás. Aí já no domingo tem CRB e Atlético Goianiense, Vila Nova e Ferroviária. Na segunda-feira tem Chapecoense e Operário, Atlético Paranaense e Amazonas. Esses já são os jogos da rodada 34, torcedor regatiano. É bastante frustrante e decepcionante esse fim de campeonato para o torcedor regatiano. Essa é a verdade. Chance existe, porém muito remotas. E a gente sabe que dificilmente, com o pouco futebol que esse time tem apresentado nas últimas rodadas, o CRB vai conseguir algo inédito, né? Que seria vencer esses 5 jogos, ainda torcer por alguns resultados. Então, gente, é melhor já pensar na temporada 2026. E pensando nessa temporada já de 2026, eu já deixo aqui uma pergunta para vocês, amigos regatianos, deixar sua opinião nos comentários. Vocês continuariam com Eduardo Barroca para a próxima temporada? Também continuaria com o executivo Ari Barros? Tendo em vista que o Barroca tem um trabalho, muitos consideram bom, outros não. É verdade que ele deu identidade a esta equipe, organizou lá no começo, mas no momento em que a equipe precisou engrenar, entrar de vez nessa briga por acesso, a gente sente que faltou algo a mais do nosso treinador. Tirando como exemplo esse último jogo contra a equipe do América Mineiro, podemos falar que a atitude da equipe em campo passou muito pelo que o treinador pediu para ser feito dentro do jogo. Aliás, foi uma forma muito covarde de jogar. O CRB entrou praticamente para se defender. E não foi tão bem assim. Foi um time que, a partir do momento que tomou o gol do empate, não sabia como reagir durante a partida. E esse filme é repetido. Nós já vimos isso alguns jogos atrás. Não foi a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez. São muitas vezes, são muitos erros que o treinador Eduardo Barroca cometeu. E na sua entrevista coletiva, mais uma vez, muitas falácias, muitas desculpas farrapadas e nada é explicado de verdade para o torcedor regatiano. E analisando também o trabalho do executivo Ari Barros, a gente vê que esse time tem muitas carências, tem muitas deficiências, e nós estamos já a 5 rodadas do fim da Série B. A janela de transferência que o CRB fez, a última, foi pífia, foi ridícula. Afinal, contratamos um jogador, Facundo Barceló, que está com 5 jogos, se eu não me engano, acredito que até mais, que nem relacionado que nem entra no decorrer dos jogos. Ele nem é utilizado, Facundo Barceló. Então, para você ver o quão ridícula foi a janela de transferência que o CRB fez, esta última que passou. Então, o executivo Ari Barros também tem sua parcela de culpa. Lógico que ele chegou com um barco em andamento, teve que ser feita uma nova reformulação, isso é verdade, mas a partir daquele momento ele começou a exercer a sua função. Alguns jogadores saíram, aliás, muitos, outros chegaram e poucos performaram com a camisa regatiana. Então, é um trabalho até aqui questionável do executivo Ari Barros, assim como também do treinador Eduardo Barroca.
Então você deixa aí, torcedor regatiano, a sua opinião. Se vocês continuariam com eles para a montagem do elenco da próxima temporada. A verdade é que sabemos que tem que ser feito um planejamento de verdade. Um planejamento ideal. E a temporada do ano que vem vai ser ainda mais complicada, ainda mais corrida, né? Desde o início. Tem Campeonato Alagoano já começando no dia 11 de janeiro. Então o CRB já tem que estar com o time preparado desde o início da temporada. Por isso que é necessário dar oportunidade a quem teve poucas oportunidades para saber se merece continuar com a camisa do CRB. Também é necessário dar oportunidade para os jovens promissores da base regatiana. E a gente fica sem entender o porquê de alguns jogadores não serem utilizados pelo treinador Eduardo Barroca, como é o caso de Lucas Caliel. Por que o Caliel não joga mais nesse time? Se tem algo que aconteceu nos bastidores, precisa ser passado para o torcedor, para que o torcedor tenha entendimento da situação. Essa não é a transparência que vocês prometeram lá atrás, minha diretoria. E o torcedor regatiano tem toda a razão de cobrar vocês. Então, que esta reta final de campeonato sirva para observar quem realmente veste a camisa e quem deve fazer parte deste novo ciclo. O CRB precisa agora fazer uma reformulação de dentro para fora. Talvez o mal está na raiz e precisa ser cortado o quanto antes para que em 2026 seja implementada uma nova filosofia de trabalho, uma nova metodologia. Acredito que tem que ser implementado desde já. Então, para este jogo contra a equipe do Atlético Goianiense no domingo, eu já começaria fazendo um trabalho pensando em 2026. É verdade que muitos ainda acreditam nesta possibilidade de acesso, mesmo que pequena. Mas, conhecendo bem o nosso CRB e conhecendo bem as pessoas que hoje estão à frente do clube, sabemos que esse nunca foi o objetivo. Nunca foi a vontade deles brigar por acesso, colocar o CRB na Série A. Deixa aqui a tua opinião, se você concorda comigo, torcedor regatiano. Este foi mais um Café Regatiano no dia de hoje. Desejo a todos um ótimo dia, um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. E eu só sei que ser alvirrubro é bom demais.